Agora, no último louvor, a gente aqui juntos, né, entoava ao Senhor dizendo: apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. A gente tem aqui meio que um consenso de que o louvor, as mensagens, o culto em si é para a glória de Deus. Sempre será para a glória de Deus. Mas é bom ouvir de vez em quando que nós temos um Senhor que se importa com a gente também. Não é confortante isso? E enquanto louvávamos aqui, eu pensava já na mensagem, porque tem tudo a ver, mais uma vez, tem a ver com a nossa mensagem, o louvor que foi cantado. Nós temos uma mensagem onde o Senhor acabava de descer do monte, de revelar a sua glória aos discípulos, e ao mesmo instante em que ele fazia isso, ele demonstrava todo o seu amor, toda a sua bondade, não só para os discípulos. E agora a gente vai perceber que era um amor e uma bondade que alcançava também os perdidos. Uma bondade que alcançava pessoas comuns, como eu, como você. E é por isso que o nosso tema de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 17, e onde a gente vai trazer aqui ao nosso coração, e espero que isso pegue fogo aí no seu coração também, para que a gente lembre que apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo e com você também. O nosso tema é: há um Senhor no vale. Há um Senhor no vale das necessidades. Aqui, de forma alguma, nós vamos pregar algum evangelho da prosperidade ou alguma coisa positivista, o evangelho da conquista, da vitória. Não é isso. Mas nós vamos pregar um evangelho que vai lembrar a mim e a você que nós temos um Deus que é glorioso, que é soberano, que é superior a todos e que se importa com a gente também. Amém? Nós vamos ler a partir do capítulo 17, dando continuidade, e nós vamos ler do 14 ao 23. Nós vimos na semana passada, nos versos anteriores, que nós temos um Senhor no qual Ele tem tanto poder, que esse poder emana esperança. Não foi isso o nosso tema? Há um poder que emana esperança. E aí nós falamos sobre esse poder que emana esperança. Nós falamos que há uma diversidade de poderes nesse mundo, formas de poderes, e aí muitos criam e colocam suas expectativas e suas esperanças nesses modelos de poderes que nós temos, mas nós vimos que há só um ser superior, que tem o poder, e que desse poder emana a esperança verdadeira. Então nós vamos continuar sobre esse poder e sobre esse ser soberano, ao qual nós conhecemos por Jesus Cristo, e que agora nós vamos conhecê-lo como aquele que se revela na glória, mas também como aquele que se revela aos mais necessitados.
aos meros mortais como nós. Capítulo 17, dos versos 14 ao 23, eu vou ler, os irmãos me acompanham aqui. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, de vez em quando eu vou fazer isso só para dar uma acordada na igreja, tá? Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto... Desculpa, irmãos, eu tô... 14. Amém? Ó, tá saindo som não, né? Agora sim, tá bom. Quando chegaram onde estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu então Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Nós vamos orar. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, Pai, nos colocando à disposição, com o nosso coração aberto, voltado, focado, determinado a ouvir a Tua palavra e aprender com ela. Que não sejam apenas informações relevantes para a nossa vida, mas que sejam informações que transformam a nossa vida, que fazem a diferença no nosso dia a dia. Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor, se revelando neste exato momento através dessa palavra, e que ela, sim, faça morada ao nosso coração, e que possamos, de agora em diante, sairmos um pouquinho mais semelhantes ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por reunir a Tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós temos, logo no começo do texto, um Senhor que está vindo do monte. Então aí você imagina como se fosse uma novela. E ali nós temos uma cena com o Senhor sendo glorificado, revelando-se ali àqueles discípulos. Nós vemos que ele escolheu a dedo quem seria aqueles que participariam daquele momento da transfiguração. Nós já lemos o texto, e o Senhor naquele momento tem um propósito de mostrar a sua superioridade, a sua glória, encorajando Pedro, João e Tiago, mostrando que apesar de Moisés ser o representante da lei e de Elias ser o representante dos profetas, aquele que era superior à lei e superior aos profetas estava ali presente, em glória, iluminado, mostrando sua face como luz, mostrando suas vestes iluminadas, deixando claro
literalmente para os discípulos que ele era o ser superior. Ele era o Jesus da glória. Ele era o Messias prometido. E precisavam ouvir Pedro, João e Tiago. Esses três em especial. E na sequência então nós temos um Jesus que acabava de se revelar e ele desce daquele monte. Desce, apesar da sugestão de Pedro falar a ele o seguinte: Jesus, o Senhor não quer que a gente monte umas tendas aqui? É isso que está dizendo o verso anterior. O Senhor não quer que a gente monte algumas tendas aqui para você, para Elias e para Moisés? Pedro não tinha entendido, não era isso que nós falamos? Ele não tinha compreendido o que era que estava acontecendo. E Jesus fala para ele: Pedro, você não entendeu nada. Não foi essa a palavra literalmente, mas o sentido, né? Pedro queria ficar ali no conforto. Pedro queria, de alguma forma, trazer mais algum momento, e eu acredito que eu e você faríamos o mesmo. Nós gostaríamos de ficar no conforto, junto com Jesus, se revelando na sua glória. Talvez seja assim na glória, comigo e com você. Nós não vamos querer sair da presença do Senhor. Mas o fato é que Jesus, ele tinha uma missão definida. E essa missão definida fazia com que o Senhor não permanecesse ali com os discípulos mais, porque o seu propósito já havia sido cumprido. Mostrou, encorajou, revelou para os discípulos: olha, por favor acredite, é isso que está acontecendo. Eu sou o Senhor da glória. Eu sou o discípulo, eu sou o Messias prometido. Mas segure, não conte ainda para ninguém. É assim que ele termina o verso. Então eles descem do monte. E quando ele desce do monte, nós temos um Senhor que ele sai da glória da montanha e ele chega no vale das necessidades. Imagine só. Ele sai daquela condição de Deus glorificado e ele vai se encontrar com meros mortais, cheio de necessidades. Diz o texto que ele desce, estava uma multidão, como de costume, onde Jesus passava e chegava, se reunia uma multidão. Mas era uma multidão de quê? De gente curiosa só? Não. Uma multidão de gente necessitada, precisando de uma cura, precisando de algo que o Senhor pudesse fazer ali e que eles já não encontravam outras formas de conseguir. É uma passagem que, como eu disse, você olha para uma cena de uma novela onde o Senhor está lá em cima, de repente mostrando ali toda aquela beleza da sua autoridade, da sua superioridade, e de repente ele vem para uma outra cena onde você começa a enxergar aquele povo sofrido. Talvez nós, no nosso cotidiano, no nosso cenário, aqui onde vivemos, a gente não consiga vislumbrar o que de fato acontecia lá em relação ao sofrimento desse povo. Mas o fato é que nós temos aqui um primeiro homem que chega diante de Jesus e ele implora, e ele se joga aos pés do Senhor. E é interessante perceber que a paciência do Senhor, ela não se esgota. A gente vai perceber isso no texto, que nós temos um Senhor que se importa com nós, e ao mesmo tempo é um Senhor paciente, longânimo. Ao mesmo tempo que nós temos um Jesus que se direciona ao Pai, para falar com o Pai, nós temos um Senhor que desce, e se direciona para falar com os perdidos. Entre
esses altos e baixos que nós vemos, enxergamos na pessoa de Cristo, ao mesmo tempo glorioso e ao mesmo tempo tão detalhista, tão preocupado com as questões ali do dia a dia daquele povo, a gente vai ter que considerar alguns pontos aqui juntos. Eu quero olhar para esse texto e ver que o sofrimento ele não é algo pessoal. Embora é você que sofra na pele, nós não deveríamos trazer isso para o pessoal. Eu sou o único sofredor dessa terra. O sofrer não é uma exclusividade nossa ou tua. Esse é um primeiro ponto que a gente vai tentar refletir aqui. Nós temos aqui no contexto, primeiro, nós temos um pai sofrendo, demonstrando toda a sua impotência diante da situação, talvez um pouquinho de frustração, porque imaginem só, quanto tempo esse pai vem sofrendo. Diz o texto de Marcos, e Marcos traz um pouquinho mais de detalhes nessa passagem, diz que essa criança, talvez um adolescente já, chegando ali os 10, 12 anos, não dá para precisar exatamente a idade, mas que já vinha sofrendo desde a sua infância, talvez ali logo nos seus primeiros passos de criança. Mas esse pai já tinha buscado formas de ajudar o seu filho. Esse é o primeiro ponto. E esse pai continuou crendo. Apesar de tudo que já tinha passado. Apesar da forma positiva, negativa dos discípulos terem tratado a situação. Ainda no texto de Marcos, e saindo do texto de Mateus, mas na mesma passagem, diz que os discípulos, os outros 9, que não estavam no monte lá em cima com o Senhor, eles estavam discutindo com os escribas e fariseus. O tempo passava, aquele menino estava numa condição terrível. Nós temos ainda, além do pai sofrendo, revelando o seu coração, angustiado, nós temos o filho, que sofre desde a infância, e ele sofre, não é só um sofrimento, aquele que ele decidiu por alguma razão, aquele caminho. Nós estamos falando de uma criança. E que escolha teve essa criança para ter essa possessão demoníaca? Porque é isso que está acontecendo aqui com essa criança. É uma possessão demoníaca. Que escolha teve essa criança? Mais um personagem aqui que demonstra para nós que sofrer não é uma exclusividade nossa, tua, minha. Que sofrimento não vai de tempos em tempos, mas que ela permanece ao longo dos tempos. E que ela faz parte da nossa vida. Nós temos ainda um povo todo sofrendo, correndo atrás de milagres. Se não sofrendo para conquistar aquilo que deseja, sofrendo com as frustrações de não conseguir. Sofrendo talvez na mão de falsos profetas que já tinha, e que o Senhor já alertava. Sofrendo por diversas razões, e muitas delas certamente legítimas. E nós temos, por fim, os discípulos sofrendo
mais uma vez, as palavras duras do Senhor em relação a eles. Porque essas palavras, elas são diretas para os discípulos. Geração incrédula e perversa. Era para os discípulos. E quão duro deve ser ouvir isso do Senhor. E eles continuavam, de alguma forma, não conseguindo demonstrar a confiança que o Senhor havia falado já e até determinado para eles. No capítulo 10, nós temos o Senhor dando essa autoridade para os discípulos: olha, vocês podem expulsar demônios, além de curar os enfermos, de ajudar os necessitados. E imagine a pressão que esses discípulos estavam ali passando, com os escribas na orelha, com a frustração do pai, com a multidão do outro lado, e com o Senhor agora. Geração cruel, incrédula e perversa. E aí perversidade aqui tem um outro sentido do significado de hoje, né? Perversidade, quando se fala, tem uma conotação mais sexual, mas a perversidade ali, o sentido da palavra é as avessas, contra as regras. Eram discípulos que já tinham recebido a lei, conheciam a lei, havia uma ordem do Senhor, mas eles continuavam pervertendo o que ouviram. Então, nós vemos que esse menino que sofria, e é o que chama atenção aqui, além do pai, ele era um menino que sofria ali por um ataque epilético, isso é o sentido, tá? Para ser mais exato, o significado seria lunático, que a gente conhece hoje, né, como lunático. Então ele tinha esses ataques e sofria as consequências que eram de se jogar ao fogo, de se jogar à água. Aí você imagina como é que fica o pai vendo uma situação como essa. E Marcos diz que ele era mudo, que ele caía no chão com frequência, espumando e rangendo os dentes. E ele ficava com o corpo rígido na sequência. Em Lucas diz que o menino era filho único e que ele gritava ao entrar em convulsões. Este é o retrato desse menino, desse pai, desse povo, desses discípulos, atuando nessa condição de sofrimento e de dor. Mas, se a gente pensar, tudo bem, puxa, acontecia isso lá atrás, mas e hoje? Qual é o tipo de sofrimento que nós enfrentamos? Quais são as situações que nos traz na pele, nos traz diante de nós situações que você fala, eu não estou aguentando. E são diversas. Por decisões erradas, por escolhas egoístas, por ganância. Mas, mais uma vez, que escolha fez esse garoto? E isso nos faz pensar sobre a causa do sofrimento e as razões de um sofrimento, de uma dor. Por que devemos enfrentá-la? E como devemos enfrentá-la? Quando a gente olha para o livro de Jó, e Jó traz uma ilustração interessante sobre o que é a dor e o que é o sofrimento. O livro de Jó vai nos revelar pelo menos 4 fontes de sofrimento.
humano. Primeira fonte de sofrimento que nós aprendemos com o livro de Jó, e que nós vamos olhar para esse contexto aqui de Mateus e vamos aplicar para a nossa vida. Primeira fonte, o próprio Satanás atuando. É esse o objetivo de Satanás. De alguma forma, ele se aproveita da condição caída da humanidade, da depravação total na qual a humanidade está submetida depois da queda, e aí ele entra, faz morada em vidas para destruir. O objetivo único de Satanás é destruir vidas, é acabar com família, é acabar com relação de pai e filho, é acabar com tudo que ele puder. A segunda fonte de sofrimento que nós vemos, e olhando para o livro de Jó ainda, é o próximo. É o próximo. Quem eram os amigos de Jó? Quem era a esposa de Jó? Quem eram as pessoas que estavam próximas de Jó, que não estavam entendendo a situação, e que lhe colocava mais carga sobre o sofrimento dele? Eram as pessoas próximas. Uma fonte que pode nos causar dor, sofrimento, não só pelos ataques, mas por muitas vezes nós vemos e participar do sofrimento daquele próximo. Mas muitas vezes por não entender a situação. Essa é uma outra fonte de sofrimento importante. A outra fonte, nós mesmos. E obviamente nós mesmos. Porque a decisão do caminho no qual vamos trilhar diante da dor e da angústia, é eu e Deus. É você e Deus. Mas nem sempre essas escolhas são as melhores. E é aí que nós entramos a fundo naquela dor, e ela vai aumentando, e ela vai crescendo, tomando proporções na qual não deveria. E eu costumo dizer que a gente encontra pessoas sofrendo, e sofrendo de verdade, mas sofrendo por tão pouco. Porque ela mesma tem decidido e abraçou essa dor, e abraçou esse sofrimento, e não quer largar. E uma quarta fonte, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Jó não teria passado nada daquilo, se o Senhor não quisesse. Eu e você, nas nossas dores, nas nossas angústias, não passaríamos um pingo sequer, se o Senhor não quisesse. Mas a questão é, a diferença do Senhor, da promoção do sofrimento que vem da parte do Senhor para mim e para a sua vida, para a promoção do sofrimento que Satanás, nós mesmos, ou melhor, de Satanás, faz com as nossas vidas, é que o Senhor coloca como um exercício, como uma forma didática de nos ensinar a glorificá-lo, como uma forma de nos fazer crescer. Mas Satanás promove sofrimento na minha e na sua vida para nos derrubar, para nos matar. Essa é a nada sutil diferença do sofrimento que podemos passar, e aí precisamos identificar a causa. É uma possessão demoníaca? É o próximo que tem apertado a ferida, de alguma forma machucando ainda mais? São as minhas decisões?
Ou eu preciso dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor da situação, seja ela qual for, e nela eu vou promover glória ao Senhor, apesar da dor, apesar da angústia, apesar do sofrimento. Sofrer não é uma exclusividade minha e tua. E o último ponto, nesse primeiro ponto, é que nós temos esse pai orando, se jogando aos pés do Senhor, intercedendo junto à pessoa certa, a quem ele deveria recorrer, desde o início. Ainda no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 5, nós temos o exemplo de Jó fazendo isso. Ele diz assim: chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos pelos seus filhos. Era assim que se colocava a condição de um pai diante do seu filho. E chama a atenção, esse pai, apesar da sua pequena fé, essa fé, tamanho de um grão de mostarda, mas menor, porque não conseguiu ele resolver a situação, mas ainda assim, ele se manteve, apesar das condições negativas, desfavoráveis a ele, anos e anos tentando, ele foi aos pés de Jesus, para que conseguisse o milagre, para que conseguisse que seu filho fosse tirado daquela condição. O Senhor do céu, Ele continua descendo ao vale das necessidades, Ele continua. Mas a gente precisa pensar num outro ponto. No verso 17, nós temos as duras palavras de Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Foram estas as palavras do Senhor aos discípulos. E o segundo ponto é que essa perversão e essa incredulidade acompanha a todos nós. Uma geração perversa. Uma geração perversa não consegue reconhecer, primeiro, a sua incapacidade. E não reconhecendo a sua incapacidade, ela demora a resolver os problemas da forma correta. Ou seja, ela demora para entregar os seus problemas a quem de fato resolve. Essa é uma geração perversa, no sentido de estar às avessas, de estar contra a lei do Senhor, de não seguir a palavra de Deus, de não seguir os mandamentos, de não dar credibilidade para aquilo que dá o norte, o verdadeiro caminho. Essa perversão e essa incredulidade nos acompanha. E sempre vai nos acompanhar. E nós lutaremos contra isso até o último dia. E por mais que sofram, e por mais que saibam de seus erros, o perverso, ele insiste em continuar na lama. Aquele menino, de forma possessa, era jogado ou se jogava na água, diz o texto, ele se jogava na água e se jogava no fogo.
Mas o perverso, muitas vezes, e Satanás, eu não tenho dúvida disso, que ele não tem, mas pode ter casos semelhantes, mas eu acredito que ele tem preferido jogar pessoas em outras situações, em outros lugares, em outros ambientes. Ele tem preferido jogar pessoas na lama, se aproveitando da nossa perversidade. Pessoas têm escolhido ser jogadas na lama do que caminhar com o Senhor. E a gente pode ver que esse não é o nosso papel como cristão, de ver o perverso, de ver a pessoa perdida, e aí dizer, puxa, é isso que ele quer, e está tudo bem. Nós temos o exemplo de Jonas, e quem conhece a história de Jonas, sabe que ele é conhecido pela sua falta de misericórdia, ou pelo menos deveria ser assim que conhecêssemos a história de Jonas. Não só conhecer o Jonas do peixe grande, né, que foi a Nínive, mas conhecer a falta de compaixão de Jonas, e da atuação soberana de Deus para com aquele povo perverso de Nínive. O Senhor da glória desceu ao vale das necessidades, colocou Jonas num peixe e entregou ele lá e falou, pregue a esse povo perverso, terrível, cruel. E é assim, é nesse mundo que nós estamos submetidos e colocados por Deus para que essa geração, na qual nós conhecemos por tantas perversidades, é essa geração na qual o Senhor tem nos chamado a anunciar, a falar, a demonstrar esse amor. Uma geração incrédula, diferente de perversa, fazendo essa separação, por mais que ela creia, e aí o incrédulo, eu vou incluir aqui, porque o incrédulo não é só aquele, pelo menos é o que se entende nesse texto, não é aquele que deixa de crer totalmente, porque os discípulos criam no Jesus, no Senhor, mas me parece que estava faltando algo aqui. Havia incredulidade ainda no coração dos discípulos. Mas o incrédulo, por mais que ele creia, muitas vezes nós não compreendemos o poder do Senhor. E isso nos faz, em algum nível, incrédulos também. A falta de crença no poder transformador do Senhor nos torna, em algum nível, incrédulos. E isso deve doer no nosso coração, assim como deve ter doído no coração dos discípulos. Em Hebreus, no capítulo 6, dos versos 4 ao 6, eu vou ler aqui, diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Este é o caso mais extremo do incrédulo. São aqueles que, de alguma forma, demonstraram ter provado o poder do Espírito Santo, foram iluminados, participaram, e agora trazendo para os nossos dias, participaram da igreja, participaram da ceia,
participaram de toda a dinâmica do corpo de Cristo, mas caíram. Se tornaram incrédulos. Apostataram. E o sentido de apostatar da fé é o sentido de um navio que ia numa direção e que teve que fazer o recuo e voltar. Nós muitas vezes não chegamos a esse ponto. Que o Senhor nos guarde. E esse é um dos maiores temores que eu e você tem que ter. Que é o do Senhor nos entregar o nosso próprio coração. Ore para isso. Ore para que o Senhor nunca te entregue o seu próprio coração. Mas, de alguma forma, nós deixamos de acreditar no poder transformador de Deus. E essa incredulidade, ainda que nos acompanhe, nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor, pedindo a Ele: Senhor, me mantenha crédulo, me mantenha confiante. O Senhor é o Senhor da glória, que desce no nosso vale de necessidade, e uma das necessidades é justamente essa: me fazer crer no seu poder, nesse poder transformador, que não importa o que seja, Ele pode, só Ele pode. E o último ponto, nós continuamos sendo uma geração que só deve ter uma esperança. Uma esperança. O pai do menino enfrentou possivelmente várias frustrações, várias tentativas. Mas ele tinha uma esperança. E foi nela na qual ele se jogou nos pés. Foi nessa esperança que ele conseguiu resolver o seu problema. E nós não estamos aqui para resolver tão somente o nosso problema, mas faz parte da nossa vida confiar no Senhor, que desce aos vales das nossas necessidades, e que assim, de alguma forma, é glorificado. Entre tantas expectativas que nós temos, que se confunde com esperança, a gente vai descobrir, no momento oportuno, que nós só temos uma esperança. Mas, infelizmente, é no vale das necessidades que a gente vai encontrar essa esperança. E que seja assim. Que essa esperança nos encontre. E que nós a encontremos. Um missionário chamado Ronaldo Lidório, um missionário presbiteriano, que atua no país de Gana, um país pouquinho sofrido, sendo irônico, mas um país totalmente sofrido, e ele atua há algum tempo por lá. Ele diz que eles cantam muito um hino em especial, e diz assim esse hino: não vivemos para celebrar o sofrimento, nem também para chorar, mas quando ele vier, choraremos. No sofrimento há Deus. Não cremos na dor sem Deus. Não cremos na dor sem Deus. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Só que, olha só, entender o sofrimento como algo possível, entender o sofrimento, é isso que a gente está tentando aqui, entender o sofrimento como algo possível para a nossa vida, e nós sabemos o quanto isso é possível, porque passamos por isso, em algum nível, grau um ou outro, tem passado. Isso não implica em perdermos a expectativa de ver Deus
abrir os céus e agir. E é esse o nosso desafio. Não é que evitemos a dor, evitemos o sofrimento, mas é que ao passar por isso, nós sejamos confiantes e colocamos as nossas expectativas de que sim, Ele pode abrir o céu e agir. Isso deveria fazer parte do nosso DNA, da nossa genética de fé. Nós deveríamos entender que nós nascemos em Cristo com a tendência de crer no impossível. Porque se olharmos para a nossa vida, humanamente falando, era impossível que um dia nós nos entregássemos a Cristo. Eu não queria Cristo. Muitos não querem a Cristo. E é humanamente impossível querer a Cristo. Muitos fingem querer a Cristo. Mas Ele nos busca e nos estende as mãos, nos busca no vale das necessidades, e nos chama e nos carrega, e nos tira do lamaçal do pecado, nos tira da poça de água, nos tira do fogo, assim como tirou aquele menino. E por mais que nós não tenhamos passado por alguma possessão demoníaca, nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que sofremos e sofríamos com a influência do poder demoníaco. Mas há um Deus que nós podemos depositar a nossa esperança. E podemos depositar a esperança então, uma vez que nós o reconhecemos, que Ele continua atuando, e vai e pode atuar na vida daqueles que você mais ama, e que ainda continua na lama, sendo jogado na água, sendo jogado no fogo. É assim que o Senhor tem atuado, é assim que Ele continuará atuando. A expressão de fé, como um grão de mostarda, ela não é no sentido de ser uma fé pequena, medíocre. Não é esse o sentido do texto. O sentido de uma fé como grão de mostarda é de uma fé que ela brota, que ela pode ser cultivada, alimentada, que ela pode crescer. É isso que Jesus está falando. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode crescer, ela pode ser cultivada. Alimente essa fé. É isso que o Senhor quer dizer. Não é para a gente ter uma fezinha pequenininha sempre. Eu já tenho uma fezinha do grão de mostarda e está tudo bem. O chamado aqui é: cultive essa fé, cultive essa semente. Aproveite o sofrimento, para que o Senhor da glória se manifeste e desça ao vale das necessidades e possa socorrê-lo. Como reflexão final, como é que você tem lidado com a oportunidade da dor? Como é que você tem lidado com a oportunidade do sofrimento? Que por mais que seja doloroso, demorado a passar, mas é passageiro, mas são oportunidades, são exercícios, é a forma didática do Senhor nos ensinar. E com o sofrimento daqueles que estão à sua volta? Imagine o pai dessa criança. Qual seria a atitude, minha e tua, diante do sofrimento de um filho? Como é que agiríamos? Como é que temos agido com o sofrimento daqueles que estão à nossa volta?
Como está a sua crença no poder restaurador do Senhor? Seríamos, de alguma forma, atingidos por essa palavra? Geração perversa e incrédula. Até quando deverei estar suportando-os? E é impressionante ouvir isso, porque o Senhor foi, mas deixou o Consolador, e continua nos suportando. Aonde você tem depositado suas esperanças? Aonde você coloca o seu coração? Irmãos, nós precisamos nos jogar aos pés de Jesus. Porque muitos estão sendo jogados na água, no fogo, nos vícios, nos egoísmos, na ganância. Mas nós, como aquele pai, precisamos nos jogar diante dos pés do Senhor. Ao final de contas, Ele continua descendo ao vale das necessidades. Mas enquanto não desce, no seu vale, cultive a sua fé. Aproveite. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, por tua bondade, que se expressa muitas vezes de forma que não entendemos, que pode até ser dolorosa, que pode nos trazer desafios, mas nós sabemos que há um Deus glorioso nos céus, que desce ao vale das necessidades, que nos conhece, que sabe de cada ponto, e sabe onde podemos ir, e sabe o quanto aguentamos o que aguentamos. Nos ajude, Pai. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a cultivar a nossa fé. Nos ajude a glorificar o Teu nome, apesar das dores, apesar das angústias e dos sofrimentos. Nós Te agradecemos, Pai, porque podemos contar com a igreja. Nós Te agradecemos porque podemos nos jogar aos Teus pés no momento de aflição. Nós Te agradecemos porque nós temos a esperança vinda do Senhor, e é a única que temos. Nos ajude, Pai, pois somos inteiramente dependentes do Senhor, e que Tua glória seja manifestada apesar de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.